Não, agora Ah, tá bom. sim. Eu estava contando para o pessoal sobre um pouquinho sobre o projeto. No projeto aqui eu tenho, como você já sabe, se acompanha comigo, e a gente conversa bastante sobre isso. Eu tenho esse projeto onde eu trago meus amigos, pessoas que eu conheço para compartilhar o testemunho delas. E hoje eu te convidei para a gente contar um testemunho e um pouco diferente. Acho que teve um que eu já fiz assim, que foi sobre um acidente que eu tive, que eu conto um testemunho que eu participo da história. E dessa vez vai ser assim também. Hoje a gente vai contar um testemunho sobre amizade e é testemunho sobre a minha amizade e a do Jonatas de como a gente conheceu e o que Deus tem feito através da nossa amizade. Mas antes de eu começar, eu conto um pouquinho mais pro pessoal sobre você. Ah, Se apresenta e te dá a chance de você se apresentar um pouquinho mais. Fala aí um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer. Eu já estou vendo, o pessoal está vendo os desenhos, tudo aí à sua volta, então não tem como você não falar sobre isso. Não, não tem como. Na sua casa também tem um, que inclusive eu também É, participei desse. Boa você que noite, fez. pessoal. Tudo bom com vocês? Bem-vindo aqui à live. Fico feliz com a presença de todos vocês que estão vindo chegando. Como o Igor já adiantou, eu me chamo Jonathan. Eu conheci o Igor já assim, tem uns 2 anos, né, Igor? Talvez até, deve Eu ser acho por que volta dois, disso. 3 anos, Ah, vamos. Tem 2, 3 anos. E é uma amizade de Deus. É uma amizade de Deus. A gente aqui debate todo o santo dia a gente fala sobre Deus. Eu sou uma pessoa bem carismática que se comunica bastante. E para começar assim, a falar meio pessoalmente de mim agora, eu tenho 31 anos, sou Jonas, amigo do Igor, né? Essa figura aí que vem espalhando a palavra, vem incentivando a Deus. E como vocês podem ver aqui, é quase um cenário de youtuber, né? Eu sou fã de desenho, eu trabalho com artes, é uma segunda profissão minha, os desenhos, né? Eu tenho como uma segunda fonte de renda. Eu coleciono action figures do mundo geek, né? Inclusive, que nem eu acabei falando aqui no começo, o quadro que está atrás do Will foi eu que fiz. Na época não existia a inteligência artificial nem nada do tipo. Então, ele não achou essa imagem em nenhum outro lugar. Ele precisou recorrer a um amigo que pudesse fazer isso. Então, eu comecei a fazer isso. Sejam bem-vindos todos o pessoal aí que está vindo entrando. Espero que vocês gostem da live e aproveitem bastante. Que Deus possa tocar o coração de vocês através da nossa amizade. Que Deus mostre a verdade para vocês que estão aqui assistindo. E é isso. não, valeu, João. Então vamos começar a contar o testemunho. Aí como a gente, eu mencionei agora há pouco, a gente vai falar um pouco sobre a nossa amizade, o testemunho sobre a nossa amizade. Aí como você disse, a gente se conhece, na verdade a gente se conheceu faz bastante tempo, porque eu Isso, lembro, isso. o Jonathan é irmão do Rafael, que foi inclusive até meu padrinho de casamento, tudo. O Rafael é muito amigo da minha esposa, então a gente esteve em algumas festas na igreja ao mesmo tempo, a gente conversava, mas nos últimos 3 anos a gente se aproximou muito e a gente tem desenvolvido uma amizade onde Deus tem trabalhado nas nossas vidas e é sobre isso que a gente quer falar. Mas eu gosto de contar testemunhos contando um pouco o contexto, o que estava acontecendo na vida, o que a gente estava passando. E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Joe, eu vou perguntar e vou responder primeiro, e aí você já entra em segundo respondendo pela sua Combinado. parte. É a gente contar um pouco o que estava acontecendo quando a gente se conheceu, em termos de que tipo de amizade que a gente estava buscando. Na época, eu lembro que eu tinha voltado para o Brasil, eu morei fora do Brasil por alguns anos e tinha acabado de voltar para o Brasil. E nessas transições eu mudei eu trabalhei bastante tempo na mesma empresa, mas fiz faculdade de um lugar, estudei em um outro. Eu mantive alguns amigos, mas eu não tinha nenhuma amizade tão próxima. E próxima no sentido de tenho, graças a Deus, bastante amigos, mas eu olhava, por exemplo, a Bíblia fala de alguns personagens que tinham uma amizade muito bonita, e eu gosto de ler a Bíblia olhando assim num sentido de querer aquilo para minha vida. Então eu olhava algumas amizades que são descritas na Bíblia, a gente vai falar sobre algumas delas enquanto a gente compartilha a live. Eu falava, pô, eu quero uma amizade assim. E eu lembro que na época eu estava assistindo bastante podcast, bastante conteúdo que falava sobre amizades que levam a Deus, que aproximam de Deus, que te ajudam
a crescer e se aproximar de Deus. E eu lembro que eu comecei a orar nesse sentido. Ó Deus, se o Senhor fala, a sua palavra fala que nós podemos ter amizades assim que aproximam de Deus, eu quero uma amizade assim. E eu olhava à minha volta, por mais que eu tinha amigos, eu sentia uma sensação de estar faltando alguma coisa. Deus tem alguma coisa a mais que eu não estou vivendo. E aí eu lembro de orar constantemente por uma amizade que fosse assim. Eu lembro, eu até já brinquei com você quanto a isso, tem Davi, o rei Davi, que venceu, matou o gigante Golias, ele tinha uma amizade nesse nível com o Jonatas, o filho do rei Saul. E eu lembro de ler isso na Bíblia no tempo que eu estava sentindo isso, e eu voltava para Deus e falava assim: Deus, peraí, se Davi tinha um amigo assim, eu quero também, eu quero um Jonatas na minha vida também, um amigo assim, por que só Davi tem? Eu também quero. E aí quando a gente começou a se aproximar, eu falei, olha como que Deus é perfeito, até o mesmo nome do que eu coloquei na oração, ele deu. E é uma das coisas que eu gosto de destacar, às vezes a gente sente a necessidade por alguma coisa, a gente vai buscar algo, e é desde lá do Adão, do Jardim do Éden, quando Adão e Eva são tentados pela serpente, quando a gente sente a necessidade por algo, e aí no meu caso eu estava buscando uma amizade, e a gente não leva para Deus, a gente fica com a versão pirata da serpente. A gente Exatamente. fica com aquilo que nos destrói. E eu fiquei feliz de ter levado para Deus o que eu sentia, o que eu estava buscando, porque ele respondeu com algo que vem de Deus, com algo que me aproxima de Deus e não me distancia. Conta da sua parte um pouco, Joe, como é que o contexto, como é que estava para você a sua vida, o que você estava buscando quando a gente começou a se aproximar? Bom, pessoal, assim, quando eu me aproximei do Igor, no meu caso foi o seguinte, eu estava passando por um grande deserto na minha vida, um grande deserto, assim, de tudo que eu estava passando, sabe? Foi períodos muito difíceis e foi aí que, assim como o Igor, eu pedi a Deus, tipo assim, amizades sinceras, eu pedi a Deus que ele me mostrasse as verdades da minha vida, as verdades sobre mim. E eu tava pedindo, assim, a Deus, assim, não que a gente não tenha amigos, né? A gente tem bastante pessoas bacanas nas nossas vidas e tal. Só que, assim como o Igor descreveu, eu queria uma amizade assim, que me levasse para Deus. Algo a mais, sabe? Sendo que, sendo que Deus sempre assim me colocou pessoas bacanas, assim, pessoas até que eu tenho que ser um bom amigo presente, assim, sabe? E quando eu me aproximei do Igor, foi até inusitado, porque eu já meio que conheci o Igor só que de vista. A gente nunca tinha assim se aproximado antes. Daí o que aconteceu? Na verdade, já conhecia a Camila, né, é sua esposa, desde de tempo de criança. Aí a Camila conheceu meu irmão, vocês andavam mais junto, o pessoal, a galera da igreja e tal. Só que eu era meio que assim, meio distante. E olha como é que Deus trabalha. Olha como é que Deus trabalha. Às vezes é muito inusitada a forma que Deus trabalha em nossas vidas. Às vezes é muito inusitada a forma que Deus aproxima pessoas. Tanto que uma curiosidade aqui, é, eu sou católico, o Igor é um evangélico um evangélico cristão que me colocou para cima, que me colocou assim, me apresentou Deus de uma maneira que eu não sabia, tipo assim, conhecer Cristo como eu aprendi na minha igreja, né? E você vê como é que Deus trabalha de maneira inusitada. Deus é incrível, ele aproxima pessoas que às vezes nós mesmos, às vezes nos julgamos achando que não queria se aproximar de tal pessoa. Deus consegue mudar toda uma realidade, né? Então, quando eu conheci o Igor, foi num casamento de um amigo nosso em comum também. E lá a gente começou a trocar ideia, a gente começou a trocar ideia sobre exercício, sobre família, sobre filhos, até sobre família, assim, pessoas, figuras engraçadas que tem em ambas as famílias. Eu falei, mano, você também tem uma família assim, você tem, quer dizer, um amigo, um primo assim, você também tem, é assim. A gente começou a trocar ideia. E a gente também começou a falar de Deus, falar sobre coisas que edificam, né, a gente. E o primeiro contato que eu tive com o Igor foi nessa festa aí, de casamento de um amigo nosso, né, em comum. Tanto que é capaz dele aparecer aí também. E você falando, isso eu achei legal, porque você falando, né, às vezes Deus vai trazer para a gente aquilo que a gente está buscando responder, ou trazer alguma coisa nova para nossa vida onde a gente não está esperando, né? Eu, como você disse, sou evangélico, eu cresci como evangélico, mas como a minha esposa é católica, Deus vinha há bastante tempo trabalhando no meu coração e eu sempre me dei muito bem com os meus amigos católicos, eu estava sempre lá na igreja com a Camila, então acho que a gente se encontrou ali algumas vezes, mas eu não lembro da gente ter participado juntos, a não ser os casamentos que a gente participou, de um culto ou de uma missa.
E talvez você seja a pessoa que nos últimos anos eu mais falei de Deus. E a gente, a forma com que Deus trabalha, ele vai bem além daquilo que a gente consegue pensar, né? A gente ora, apresenta para ele um desejo, uma necessidade, e é incrível como o que ele faz. Tem um versículo que ele fala que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente consegue pensar ou desejar. Então é incrível ver como Deus pega, como ele nos surpreende, como ele faz muito além do que aquilo que a gente consegue esperar. Mas vem também da nossa capacidade de estar pronto para responder às oportunidades que Deus nos dá. Que eu lembro quando a gente se conheceu no casamento, você me falou que você fazia caminhada. Eu falei, pô, tô precisando fazer caminhada também. Se eu tiver alguém que está fazendo, eu encontro uma motivação a mais. Eu falei, vamos fazer assim. Eu falei, que hora você faz? Aí você me falou, era 5h30, 5h30 da 5h45. manhã eu Eu fazia falei, aí caminhada. não, né, Deus? Aí tá tirando, 5h30 eu não tô terminando, não tô nem perto do meu sono final. E eu lembro que eu orava falando, não, isso aí é muito cedo. E Deus falando, não, é isso mesmo, 5h30 da manhã. E eu resisti por algum tempo na minha cabeça, mas depois eu te mandei uma mensagem e falei, pô, que dia que você vai fazer essa caminhada aí? Eu lembro E, desse dia. e vamos fazer essa caminhada. E aí foi, acho que desde a primeira vez que a gente fez essa caminhada, juntos, a gente foi conversando, assim, tem sido como se Deus estivesse ali caminhando junto com a gente, e ele vai falando e vai trazendo os assuntos, trazendo as respostas, e de imediato isso teve um impacto para mim, porque foi dentro da resposta daquilo que eu estava buscando com Deus. Uma amizade com que eu conseguia falar sobre Deus. E eu tenho muitos amigos que têm participam da mesma igreja que eu, ou mesma denominação que eu, mas eu não me lembro de ter conversado tanto com Deus quanto eu converso com você. E o que eu acho que é legal é que por nós sermos de denominações, de linhas teológicas diferentes, não dá para a gente simplesmente ficar conversando sobre, olha, aquilo ali na minha igreja é assim, ou tem que ser assim porque na minha igreja é assim. A gente tem que falar sobre Deus. O nosso ponto em comum é Deus e Jesus Cristo. Então a gente faz deles o centro da nossa conversa. E isso me surpreendeu o quanto por Deus não permitir com que a minha amizade mais profunda assim começasse com alguém que eu tinha esse ponto em comum, o quanto me abençoou. Eu não esperava que eu fosse ser tão abençoado nas nossas conversas o quanto eu sou. Eu lembro de diversas vezes que a gente foi fazer caminhada, conversar e voltar para casa feliz e ignorar, falando, nossa Deus, hoje o Senhor me falou, eu estava orando, buscando isso, e na conversa com o Jonathan, o Senhor nos respondeu quanto a isso. Para você, Joe, para mim teve esse impacto direto da oportunidade de falar sobre Deus e assim, não falar sobre religião, falar sobre Deus de uma forma direta e tendo que ser de uma forma com que eu não pudesse usar os jargões ali da minha religião ou coisas do tipo. Como que você vê esse primeiro impacto para você? Bom, eu vejo esse primeiro impacto porque, assim, é, como eu já havia falado antes, Deus trabalha de maneiras misteriosas nas nossas vidas, né? Daí o que acontece? Não foi nem determinado por nós, mas a gente sempre, meio que inconsequentemente, assim, sem, sabe, a gente deixou que Deus fosse o centro da nossa amizade. Independente de qualquer argumento, não era minha missão convencer o Igor de qualquer coisa teológica da minha religião, nem ele da dele. É Cristo que se fez presente na nossa amizade. Então, quando eu me aproximei do Igor, eu passei a ser um homem muito melhor, assim, no sentido de conseguir enxergar melhor a Deus, né? De me aproximar mais de Deus, que na verdade ainda estava num processo de reconhecimento de Deus. Eu estava muito afastado de Deus, sabe? Então, o Igor sendo evangélico e eu católico se tornou uma amizade tão forte, tão grande na presença. Eu explico como unção. Resumindo a palavra assim, é unção. Porque o que Deus quer é que Ele seja o centro da nossa amizade, ou de qualquer outro amigo, assim, que a gente possa reconhecer. Se uma pessoa está querendo uma amizade de Deus, é Ele que tem que ser o centro. A gente não tem que ficar tentando convencer as pessoas de nada. É Ele que tem que aparecer e nós desaparecer. E quando a gente tem uma amizade dessa, a gente procura, a gente consegue compreender mais o outro, a gente consegue ver coisas além, que nem o Igor falou da caminhada. Que realmente, meu, eu acordava tipo 5h30, e quando eu ia sozinho, eu acordava umas 4 e E eu pouco para ainda poder fiz dar essa você ir caminhada. mais tarde, né? 5h30 foi para Foi, eu conseguir foi, ir. foi. Você ainda fez eu ir mais tarde, porque eu falei, caramba. Mas assim, isso é o que Deus quer. Quando você tem uma amizade de Deus, ela te edifica. Você já vê que você já não é mais aquela pessoa de antigamente. Você pode ver que nem quando eu conversei com ele sobre exercícios, a gente começou fazendo caminhada e falando sobre Deus.
Olha como é que uma coisa leva a outra. Estamos falando de Deus, cuidando do espírito e cuidando do corpo, né? Porque é o templo de Cristo, né? E, e assim a gente vai ganhando essa experiência de vida, a gente vai ganhando esse fortalecimento da amizade, porque uma coisa leva a outra. O bem só gera o bem. E como a gente fazia caminhada, a gente sempre falava de Deus, né? Todo dia, na verdade até hoje, de domingo a domingo a gente fala de Deus. A gente medita sobre o devocionário, a gente fala de Deus, a gente troca experiências assim, o que que Deus está fazendo na nossa vida, até com as mazelas quando chega, né? E a gente comenta sobre isso. E para mim, eu vejo isso como uma unção muito grande, porque, reforçando, eu acho que as pessoas hoje em dia não deveriam ficar criando rixas, né? Porque a gente está num momento assim que as pessoas estão muito extremistas, perdendo amizade a troco de nada, sabe? Perdendo amizade a troco de nada, procurando pelo em ovo para entrar em discussões desnecessárias, criando inimigos onde não tem, né? Então, para mim, é muito especial ter a sua amizade, porque eu posso ver Cristo em você, eu posso ver o tanto que você se dedica, tanto que, para mim, como homem, tipo assim, eu falo até pros meus amigos homens que entrou aqui, o Arthur, um abraço, Arthur, que tava até falando aí umas coisas, a Ingrid também, porque assim, eu acho que um cara, ele se torna íntegro em Deus quando ele se aproxima de pessoas de Deus, quando ele se aproxima de pessoas com valores, com pessoas que edificam, que lançam a gente para frente. Então, se a gente às vezes fala da própria forma que é uma amizade de Deus, porque Deus vai mostrar. Se você pede uma amizade de Deus, Ele vai te mostrar. Só que para você ter uma amizade abençoada, para você ter uma amizade assim duradoura, porque o mundo vai te falar que não existe amizade, o mundo vai te falar que não existe amizade, o mundo vai falar que não existe amizade entre homem e mulher. Se a gente ficar escutando a voz do mundo, a voz de Deus vai ficar distante no nosso coração. E assim a gente vai perder boas oportunidades de conhecer pessoas incríveis, pessoas que podem nos moldar, pessoas que podem nos estender a mão, pessoas que podem nos tornar grandes em Deus, né? Então, Joey, é legal o que você está falando, e acho que você deu ênfase nisso desde a da primeira pergunta, porque a forma com que a gente começou a nossa amizade não foi da forma com que a gente esperava, mas a gente se submeteu àquilo que nós estávamos vendo que era a vontade de Deus. Assim, Deus, é mais fácil para mim ter um amigo evangélico. E Deus falou assim, você vai ter um amigo católico. E eu poderia falar, não, mas Deus, você não entende, o senhor não entendeu. É do meu jeito aqui, eu quero dessa forma. Eu falei assim, não, é desse jeito. Deus, eu quero um amigo que acorde 10 horas da manhã, que nem eu. Não, não, você vai acordar 5 horas da manhã agora. E conforme a gente foi se submetendo, a gente foi vendo Deus fazer mais do que o que a gente tinha pedido, né? Uhum. É legal o que você estava falando, porque até dando de forma prática como que Deus fez isso na nossa vida, né? A gente começou com uma caminhada, que aí a gente começou caminhando ali. Eu não sei como que foi a primeira vez que a gente falou de Deus um para o outro, mas foi o assunto ali que a gente sentiu a presença do Espírito Santo. Então a gente, peraí. Então, ao invés da gente fofocar ou falar do futebol ou de uma outra coisa, e a gente brinca, esses dias a gente fez uma brincadeira com o seu irmão, que ele até falou, vocês não falam de Deus, vocês estão me zoando agora na conversa de vocês. Não é que a gente não conversa sobre outras coisas, mas a gente tenta fazer de Deus o centro da nossa conversa. Então, a partir do momento que a gente fez de Deus o centro da nossa conversa e a gente começou a se esforçar para que ele se fizesse presente nas nossas conversas, a gente viu o resultado que isso teve. Aí mais pra frente Deus foi. Eu lembro que Deus estava tocando no meu coração para. Eu leio a Bíblia com frequência, a gente foi falando sobre isso, incentivando um ou outro a ler a Bíblia, a compartilhar o que a gente estava lendo, mas aí Deus trouxe o interesse pelo devocional. Falei para você, pô, tem uma amiga minha que me falou sobre o devocional, que ela tem lido todo dia e tem falado com ela esse livro que fala de Deus e tal. Aí você falou, pô, eu também quero fazer um negócio do tipo. A gente falou, então vamos fazer, um ajuda o outro. Então a gente comprou o mesmo livro, e aí a gente combinou, todo dia de manhã a gente lê e manda um para o outro a reflexão. Cara, eu não sei quanto tempo faz que a gente começou isso. Eu tenho a impressão que deve fazer mais de 6 meses já. Mas são 6 meses que todo dia eu começo o meu dia lendo sobre Deus e compartilhando sobre Deus. No dia que eu acordo mais tarde, eu já tenho uma mensagem sua descrevendo aquilo que você leu e a reflexão. Então, foram coisas práticas que Deus trouxe na nossa vida. E tem também os conteúdos que a gente compartilha, né? A gente começou a fazer devocional, aí você me apresentou o Ricardo Tomé, o Primo Pobre, e outras coisas que, conforme a gente está conversando e a gente vai falando aquilo que nós estamos buscando, a gente começou a compartilhar um com o outro coisas que
conteúdos fora aquilo que a gente estava conversando ali, ou que a gente já conhecia, que ajudam nessa caminhada. E foi como você falou, né? Me lembra muito aquela passagem, tem um homem que ele está paralítico, e aí tem 4 homens que eles pegam esse homem e vão levando como se fosse numa cama, numa maca, porque Jesus estava curando várias pessoas, e eles colocaram na cabeça deles, se eu levar até Jesus, Jesus cura. Então eles colocaram, não mediram os esforços. Na hora que eles chegam na casa que Jesus está, a Bíblia fala que a casa está cheia, que não tem como entrar. E eles não pararam ali. Não, peraí. A gente trouxe o nosso amigo aqui para ser tocado por Jesus. Eles sobem para o telhado da casa, arrancam as telhas e baixam esse homem próximo de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus primeiro diz que os pecados daquele homem são perdoados e depois ele cura esse homem. Você vê que amizade foram esses 4 homens. Eles levaram o amigo deles até Jesus. E aí você falou, né? Quando a gente se conheceu, a gente tinha desafios diferentes que nós estávamos enfrentando. E você me ajudou a levar os meus desafios até Jesus e eu te ajudei a levar os seus desafios até Jesus. E é isso que uma amizade, segundo Deus, precisa ser. Que a gente consiga aproximar pessoas de Jesus. E as nossas conversas não são assim, olha, eu entro lá na igreja e eu faço o rito A, o rito B, o rito C, ou eu tenho que ler a Bíblia de determinada forma, porque nós não temos a mesma religião. Os ritos não são o que a gente tem em comum. As nossas conversas são bem práticas no sentido, pô, cara, hoje uma pessoa me falou algo que eu não gostei. E eu estou me sentindo assim, assim, assim. E aí você vai lá e me ajuda a entender o que, que a Bíblia fala sobre isso, o que, que Deus fala sobre isso. E vice-versa. Eu falo assim, cara, olha, hoje eu senti vontade de fazer algo que não agrada a Deus. E aí pode ser de diversas formas diferentes. E aí a gente vai conversar um com o outro e vai ajudar um ao outro a entender aquilo que, como que Deus quer que a gente reaja. Seja a uma situação que está acontecendo, a um desejo que a gente tem, ou até mesmo coisas boas, incentivar. Eu lembro que você foi uma das pessoas que mais me influenciou a fazer as lives como eu tenho feito, porque você ficava me falando, pô, essas coisas que a gente está conversando, você poderia abrir um canal, fazer algo do tipo. Então desde o começo, a nossa amizade foi a forma com que que Deus se fez presente e foi conduzindo, nos aproximando dele. Como esses 4 amigos que eu mencionei antes, eu me questiono muito desde que eu parei para pensar nessa passagem desses 4 amigos, para questionar que tipo de amizade eu tenho mantido. São pessoas que me aproximam de Deus, que a gente vai falar, eu quero Deus na minha vida, tudo, mas será que se você olhar para as pessoas com que você mais conversa, e aí fica fácil, é só você olhar sobre o que você conversa com essas pessoas. Será que você está se aproximando de Deus ou distanciando? E aí você vai pensar, não, essas pessoas então não são boas. Mas o que será que você mais fala para os seus amigos? Será que você tem aproximado pessoas de Deus ou distanciado? E são desafios que Deus foi trazendo, questionamentos que Deus foi colocando no meu coração, que graças a Deus com a nossa amizade, hoje eu tenho uma resposta positiva para isso. Mas nem sempre foi assim. Eu já tive amizades que me causavam mais perdas e danos do que me Eu ajudavam. também. Eu também. Eu já tive amizade assim que. Amizade falsa, eu acho que todo mundo se depara com isso na vida, né? E você estava falando, assim, né, de como a gente conheceu, de como Deus tem sido presente, assim, no nosso dia a dia, do devocionário. E realmente, pessoal, aqui todo dia, de domingo a domingo, vou até repetir aqui para os que chegaram, a gente fala de Deus domingo a domingo, todo santo dia, de chuva, ou até quando a gente sai, assim, que no caso ele sai lá com a família, eu saio para cá, só que a gente nunca deixa de falar com Deus, porque boas amizades edificam, né? Boas amizades nos edificam, nos dão propósito. Sozinho sempre será muito difícil você se levantar. E se a gente não tiver esse cuidado, que nem eu estou vendo aqui umas amigas minhas, que eu vou até mencionar elas depois também, o quanto elas foram uma influência muito importante em minha vida, sabe? O que você falou casa certinho, Igor, porque às vezes Deus vai diminuir a gente, sabe? Às vezes quando você se aproxima de Deus, ele vai ter que diminuir a gente. A gente meditou segunda-feira mesmo sobre a verdade, né? A gente passou o dia falando sobre a verdade de Cristo, né? E a gente, assim, não basta só querer pedir um amigo de Deus, que Deus, ele vai te ouvir. Só que o problema é, assim, você que está nos assistindo, você já se auto fez um exame de consciência sobre como você é? Você já fez um exame
de consciência sobre qual é o amigo que você mentaliza, porque, assim, vou ser sincero, Deus não é do jeito que a gente imagina quando Deus age. Olha nós aqui. Nós temos muitas coisas diferentes e Deus é o centro. Da mesma maneira, se a gente tiver soberba, se a gente quiser colocar o orgulho em cima, se a gente quiser colocar os nossos desejos, assim, ensinando a Deus, não, meu Deus, meu amigo tem que ser assim, minha amiga tem que ser assim, quer que o Senhor mande para mim. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de maneira inusitada, é com pessoas que a gente nunca imaginou, sabe? Quantas vezes, tanto eu quanto o Igor, como a gente comentou até, acho que foi ontem a gente falando sobre preconceitos e essas coisas, às vezes Deus, tipo assim, Deus mostra, Deus revela. Deus é incrível, ele revela de uma maneira que ele transforma teu coração, transforma tua vida. E eu acho que se você quer se aproximar de Deus, você tem que fazer uma limpeza espiritual, olhar ao seu redor. Quem são teus amigos, que nem o Igor disse? Quem são teus amigos? Teus amigos estão te levando para Deus? Não que a gente não está falando aqui de uma maneira só Deus, Deus. Claro que amizade pode falar de outras coisas, pode falar de diversão, mas assim, quando eu falo de Deus, a amizade de Deus é a amizade que edifica. Através de Deus a gente começou a fazer exercícios. Através de Deus a gente começou a ler mais, a se expressar mais. Através de Deus a sabedoria veio, tanto para mim quanto para o Igor. O Igor é um cara muito sábio, é muito sábio. Eu passei a ficar um cara muito mais sábio. Eu não conhecia Cristo da maneira que nem o Igor conhecia e me apresentou. Eu também, às vezes, a maneira que Deus falou comigo foi a maneira que eu falei com o Igor para poder apresentar a Deus, né? E sobre esse tema que a gente falou sobre a verdade, eu te acabei até fugindo um pouco do assunto. Se você quer viver a verdade, se você quer realmente amizades que te edificam, você tem que abrir mão de certas amizades que te depreciam, amizades que não te levam a nada, sabe? Amizades que às vezes só é um peso, só é um número. Quantas vezes eu já ajudei pessoas em segredo, o Igor também. Eu conheço sua família são uns amor de pessoas e ajuda. Mas quantas vezes a gente se depara com ingratidão? Só que se a gente se deparar com ingratidão, a gente vai acabar amargurados e com a amargura a gente vai acabar se isolando, vai começar a ver o mundo como vilão, as pessoas como vilão, que nem minha amiga aqui, a Karina, falou, que é uma amizade de longa data, que existe sim amizade entre homem e mulher, porque quando é uma amizade ungida por Deus, não existe interesses assim do mundo. É que as pessoas estão tão contaminadas com as conversas do mundo que elas não conseguem mais crer em bons amigos, não conseguem mais crer no que Deus pode agir, porque quando Deus, às vezes, eu até brinco que assim, se fosse Jesus hoje, no tempo de hoje, ele ia botar logo os mais extremistas para andar junto, para poder virar amigo. Eles ia botar um bolsonarista e um lulista. Ele ia botar um red pill e uma feminista. Ele ia botar, porque é assim que Deus trabalha. Porque um aprende com o outro, um aprende com o outro e edificar é isso, né? É levar a Deus, é você ter uma sabedoria. Pode pode escutar o que eu estou te falando. Se você quer aproximar de Deus, quer amizades de Deus, quer pessoas dele, não só amizades, mas relacionamentos também, que muitas pessoas aqui da igreja, às vezes buscam um relacionamento, assim, dentro da igreja com alguém de Deus e tal, você tem que se limpar. Quando eu falo que eu passei por um deserto, foi para Deus me ensinar. Deus me diminuiu, sabe? Deus me diminuiu. Ele teve que me deixar isolado para eu valorizar realmente o que era uma boa amizade. Deus me diminuiu para que eu pudesse ver o coração das pessoas que me tocaram, que eram das pessoas que realmente estavam na minha vida desde sempre. Foi aí que eu vi que eu tinha bem poucos amigos. Foi aí que eu vi que eu tinha bem poucos amigos. E foi aí que eu vi que muitas pessoas que eu fiquei muito amargurado e triste, esse caramba, pessoas me apunhalaram pelas costas, pessoas me abandonou, pessoas não estavam nem aí para mim. Mas eu aceitei a verdade. Como a gente meditou na segunda-feira, eu aceitei a verdade. A verdade, ela sempre vai doer. Ela sempre vai doer. Se você quer realmente conhecer a Deus, você esteja preparado para a verdade. Porque é fácil a gente, que nem a gente está falando aqui de amizade, é fácil a gente falar assim, Deus, mostra a verdade sobre fulano. Ele vai lá e te mostra. Ele vai lá e te mostra. Aí você pode se livrar. Deus, mostra a verdade sobre outra pessoa. Essa mulher que eu tô me envolvendo, mostra a verdade. Ele vai lá, te mostra e te livra. Aí você fica, tá vendo? Eu sabia que era tranqueiro, eu sabia que era isso e aquilo, eu sabia que essa pessoa não prestava. Agora, o mais difícil, tanto que aqui é até um desafio, o mais difícil é você falar para si mesmo, Deus, mostra a verdade sobre mim. Se você fizer isso, eu te garanto, assim vai doer.
Porque se você quer ver a verdade, vai doer. Ele vai te diminuir para que você veja o quanto, para que você veja que a gente depende muito. Então, às vezes eu até agradeço a Deus pelo deserto, que a Bíblia ela fala milhares de vezes sobre desertos, né? Sobre passar por eles, sobre vencer eles, né? Então, eu agradeço a Deus pelo deserto, porque foi aí que eu fui valorizar realmente o que é uma amizade de verdade. Foi aí que eu notei o coração das amigas que eu tenho, que ele me deu. Foi aí que Deus mostrou o Igor como um amigo que é o primeiro amigo literalmente assim que me põe para cima, que me leva para Deus, sabe? É uma inspiração para mim, sabe? Como amigo me tornou. Depois que tive amizade com o Igor, que o Igor é pai, você tem grandes histórias para contar. Depois vocês assistam, pessoal, os testemunhos dele que tem aqui no canal dele. Mas através de Deus, através de um exemplo de um amigo bom, eu me tornei um amigo melhor para as pessoas, sabe? Eu me tornei tô tentando, né, ser um melhor filho, um melhor irmão, um melhor amigo para minhas amigas, porque às vezes a gente também tem que ser esperança na vida das pessoas, né? Às vezes a gente Eu, vê, pode falar. eu ia, porque você falou um negócio que eu queria fazer um link antes de eu me esquecer. Ah, uma das coisas que você falou é como Deus nos diminui, ele nos trata, ele nos confronta, e a amizade serve para isso. Eu queria te perguntar se você lembra de momentos na nossa amizade que a nossa amizade serviu para isso, de momentos em que eu cheguei em você e falei de algo que você estava fazendo e que Deus estava te falando para fazer de forma diferente. Que, Tem perfeitamente. e como que foi isso para você? Porque tem um provérbio que ele fala assim, ó, ele é um provérbio, tá em Provérbios 27:6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou seja, vai ter um monte de gente que vai estar à nossa volta, sendo falsa, dizendo coisas que nos agradam, mas são pessoas que não querem o nosso bem. Um amigo de verdade, mesmo quando ele nos fere, é para nos aproximar de Deus, é para nos aproximar do plano de Deus. De forma prática, você lembra de momentos em que a gente foi confrontado por Deus? Lembro perfeitamente. Você me puxou a orelha duas, três vezes até. Porque foi assim, pessoal, uma vez eu tava numa entrevista de emprego, aí eu não vou falar os detalhes, né? Mas eu falei pro Igor, tá vendo, mano? Eu tava lá zoando e tal, aí eu falei, tá vendo, se você tivesse orado pra Deus, se você tivesse focado em Deus, você poderia ter saído melhor. Aí eu, poxa, mano, realmente, eu fiquei até assim, olhando pro nada, assim, pensando, né? Eu falei, realmente, mano, eu acho que eu vacilei, né? Devia ter me preocupado mais em estar orando do que ficar me distraindo com Se você coisas. deixar, eu vou contar mais detalhe. Ah, não precisa não. Não, deixa eu vou contar mais assim, sem, e numa forma. Fica Eu lembro que à vontade, pô. você estava falando da entrevista, porque eu vou te contar a minha perspectiva. Eu É, acho que eu te contei, mas a minha perspectiva na forma que estava acontecendo, se estava. Vamos ver se a minha memória tá boa. Eu lembro que nesse dia a gente foi fazer a caminhada, você chegou aí e falou assim: pô, eu queria conversar com você mesmo, porque eu tô bravo com Deus. Aí eu falei, mas como assim você tá bravo com Deus? Aí você falou, olha, eu tô desempregado já faz um tempo, eu fui fazer uma entrevista e eu vendo os candidatos ali, eles estavam todos atrapalhados, eles não conseguiam responder as perguntas, se apresentar, tudo. Eu falei, pô, esse trabalho é meu, fácil. E aí eu fiz a entrevista, tudo, e não foi. Eu fiquei bravo com Deus, falei, pô, Deus, o senhor sabe que eu tô procurando trabalho. O pessoal ali trocou tudo, respondeu os negócios tudo errado, eu respondi certo, como que eu não peguei o trabalho? Eu lembro que enquanto você falava isso, eu ouvia Deus falar para mim: fala para ele que ele não está focado em mim. Conta para ele a história de Gideão e fala que se ele focar em mim, ele vai viver o que eu tenho para ele. Se ele ficar olhando para os outros, ele não vai viver o que eu tenho para ele. Eu falei, Deus, eu não vou falar isso não, o cara vai ficar bravo comigo, porque ele é grande, Deus, vai me dar um tapa na orelha se eu falar isso para ele. E aí me incomodou tanto que eu falei, olha, John, eu, se você permitir, eu vou te falar o que Deus tá me pedindo. E aí você falou assim, não, eu tô te contando para que você me fale o que você vê que Deus está dizendo mesmo quanto a isso. O problema foi que você não focou em Deus. O problema foi que enquanto você estava na entrevista, você estava olhando todo mundo que estava ali. Mas você não fez o que Deus queria que você fizesse, que você orasse, exatamente. que você Exatamente. clamasse, que você olhasse para Deus. Porque se você, assim, e você viu que você se qualificava para aquele trabalho porque você estava olhando pelos seus olhos. Deus não está Exatamente. te advertindo porque Ele quer que você não tenha um trabalho. Ele quer um trabalho que vai além daquilo que você está conseguindo enxergar. E exatamente. Tanto que a graça, o pessoal fala assim.
Depois de ter ouvido essas broncas, porque assim, a gente também tem que saber ouvir verdades, né? E a gente tem que reconhecer quando a gente está errado. E eu reconheço meu erro nisso, né? E por eu ter reconhecido meu erro, e esse desemprego que eu comentou, eu fiquei bastante tempo desempregado, né? Um tempo. As minhas amigas que tá aqui na live não deixam mentir. Mas depois disso, eu falei pra ela, mas você tinha razão. Você tinha razão, eu vacilei, eu fui um otário, né? Não sabe? Tipo assim, tipo, devia ter preocupado mais com outras coisas e tal. E você vê que além dele ter me falado isso, eu me edifiquei. Serviu para mim poder ser um cara mais sóbrio, né? Um cara mais focado em Deus e preocupado em colocar tudo Deus na frente, né? Isso foi tão forte, isso foi tão forte essa edificação que Cristo me mostrou um emprego que eu nunca imaginei ter, né? Sabe? Deus de Cristo mostrou um emprego que eu nunca imaginei ter. E nesse mesmo dia do Puxão de Orelha, ele falou dos pássaros, né? Que Deus não deixa faltar nada, né? Você lembra melhor que eu dessa passagem da Bíblia, né? Eu lembro que a gente estava andando, e eu não lembro como que a gente caiu nessa passagem, mas a gente pegou e falou assim, olha, porque Jesus fala assim, que a gente não tem que andar preocupado com aquilo que a gente vai comer, porque olha os passarinhos, eles não estão preocupados e eles não têm falta de nada, olha os lírios no campo. Eu acho que foi exatamente na hora que a gente falou, a gente estava fazendo a caminhada, a gente virou numa esquina, começou a voar um monte de passarinho, o sol Foi, brilhou em cima, assim, foi, assim, mas pera, Deus preparou o cenário, ele foi, fez a Bíblia mano. Deus. tornar real ali na frente dos nossos olhos, né? Tanto que a gente eu falei assim, meu, a copa dessa árvore tá bem amarelo, né? Tipo, que estação é hoje? Tá bem amarelo, tipo assim, o sol de manhãzinha assim cedo, batendo na. Nossa, que coisa mais bonita, mano, esse sol. Meu, ali, tipo assim, foi um sinal, pra mim foi um sinal de Deus, sabe? Foi um sinal de Deus, porque foi depois dessa conversa do puxão de orelha e tudo que Deus mostrou uma grande graça na minha vida, velho, sabe? Tanto que a graça de Deus foi tão forte que o que eu não consegui em 5 anos, eu fiz em um, sabe? Até boas amizades Deus me trouxe, sabe? Deus. Tem uma amiga minha que entrou aqui, a Ingrid, e a Karina também. Eu tenho até. Eu não posso deixar de falar de algumas amizades aqui femininas que me edificaram como homem, né? Porque a gente vê muita briga aí de egos, né? Ah, mas se ele é homem, ele não pode me ensinar. Mas se ela é mulher, ela não pode me ensinar, que eu vou estar me sentindo menos homem. Eu nunca tive esse tipo de pensamento. E assim como foi com você, Deus me mostrou esse ano, eu te mostrava. Não, foi ano passado. Uma nova amizade que foi a Ingrid. Eu ia lá, eu ia comprar pão, e lá no, comprando pão, a gente começava a falar de Deus. E ficava horas falando de Deus também. Aí eu falei de você também, a gente está querendo fazer até um grupo e tal. A Karina também, a Karina é uma amiga de longa data, né? De longa data, que, tipo assim, me acolheu muito. Foi uma das mulheres que mais me edificou a ser um homem, sabe? A família dela me acolheu muito bem. Ai de mim, mano. Tanto ai de mim, tipo assim, faltar com respeito a algum deles ali, sabe? Eu procuro valorizar muito essas amizades. Pra mim, quando essas amizades Deus está mostrando, são poucas. Tanto que eu tenho mais amizade mulher do que homem. Você é um grande amigo que me ergueu, sabe? Me ergueu, me puxou minha orelha, me deu direção, porque eu acho que um bom amigo faz isso, dá essa direção, não deixa você cair, porque tem amigo por aí que deixa você cair nas trevas, sabe? Você não deixou cair nas trevas. Eu podia estar murmurando naquele dia para estar revoltado, brigando com Deus. Quantas vezes eu já não conversei também com a Ingrid também sobre relacionamento que eu me dei mal. Com a Karina também, eu já conversei muitas vezes. A Karina me acolheu na casa dela, sabe? Ela é eu vejo a Karina como uma irmã também. Não, e da Karina é de família, né? Porque É, eu conheci, eu fiz curso com os pais dela, o seu José e a é, Terezinha, tá no sangue, né? tá no sangue, praticamente. Aí você conhece a cara também. E conheço. E o Arthur, o Arthur também, eu tenho muito carinho por ele, que no tempo que eu estava desplegado, ele me ajudou muito também, sabe? Eu, não, eu tenho, me sinto dever de estar usando essa live para também agradecer a eles que estão entrando aqui, né? O Arthurzinho aqui, que eu considero como irmão. Ah, eu vou falar até uma, uma história que a gente comentou uma vez sobre o bem retornar. Não sei se a gente ainda tem tempo Não, aí, tem mas eu vou. sim. Eu ia te fazer uma pergunta em cima disso que você falou, mas eu vou deixar, eu acho que é aquela história que você me contou do cinema. Isso, essa Então, mesmo. vou deixar você contar porque eu gosto bastante dessa história. Conta você primeiro, aí eu faço a minha pergunta depois. Então, pessoal, foi assim, tipo, eu passei por um período de seca, né? Assim, serviu muito para moldar meu caráter, sabe? Eu dou graças a Deus isso, porque teve um belo dia, eu tava desempregado já há um bom tempo, e todo mundo saindo,
mundo se divertindo e tal, e eu aqui olhando pro teto, assim, deitado, com quem que era um preso, sabe? Numa cela, sabe? Assim, e eu, tipo, assim, já me senti infeliz na época, né? Eu já tava me sentindo feliz. Daí o que acontece? Uma amiga minha, ela me ligou assim, ligou não, mandou um WhatsApp, né? De áudio e tal. Oi, Jean, tudo bom? Você tá fazendo o quê? E eu, putz, mano, eu tô aqui deitado, assim, jogado, o que que eu vou falar? Eu falei, você tá fazendo o quê? Aí eu falei, ó, Jennifer, tô aqui em casa, mano, deitado, sem fazer nada. Você não quer ir no cinema, não? Eu falei, putz, mano, é que assim, o Jennifer, eu tô sem grana, mano. Você sabe, eu já tô todo quebrado, todo lascado, mano. Tipo assim, não tenho dinheiro nem do ônibus, eu acho que nem roupa eu tenho pra ir. Sabe, eu não tenho, pô. Você sabe que eu tô um bom tempo desempregado e tal, eu já tenho tempo essa história. E ela me falou um negócio, tipo assim, foi lá no coração, sabe? Ela falou assim, não, pô, eu pago tudo pra você. Poxa, não, pô, não vai se incomodar comigo, não. Eu tô aqui em casa, deixa quieto. Não, pô, eu pago tudo pra você, a passagem, tudo. Porque quando nós era criança, você levou nós e lembrou da gente. Aí eu falei, caramba, isso assim foi tão lá no meu coração. Eu falei, caramba, realmente bem em volta. Tem tem um versículo que ele fala assim, algo, estou parafraseando, não é exatamente. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo você o terá. Então, exatamente o que você falou, quando a gente se propõe a fazer o bem, quando a gente se propõe a semear sementes em boas, a gente vai colher o fruto disso, né? E a gente fala bastante sobre isso. A gente colhe aquilo que a gente plantou. Infelizmente, às vezes as nossas decisões não são as melhores e lá na frente a gente vai colher frutos ruins. Mas é incrível como Deus nos traz frutos incríveis das coisas boas que a gente faz, né? Sua vida é um testemunho disso. No momento, como você disse, que você estava passando por dificuldade, Deus trouxe pessoas da sua vida lá de trás que você abençoou antes e que te abençoaram nesse momento em que você estava passando por dificuldades. E aí a pergunta que eu estava para, na verdade, o comentário que eu estava para fazer dentro daquilo que você tinha tava falando, a gente estava falando antes de uma amizade que confronta um ao outro, que não deixa você cair, ou persistir no erro, que vai lá, chama atenção. Teve momentos também que você chamou minha atenção, eu converso bastante com você sobre as coisas que eu estou passando no trabalho, e você me fala, pô, mas e se você ah, lidar com isso de uma forma diferente, se você enxergar por essa perspectiva, tudo, e nem sempre você vai me trazer uma perspectiva que é a mesma que eu estava pensando, mas que me ajuda, que me confronta e me leva a buscar a forma que Deus quer que eu enxergue aquilo. Tem um versículo que ele fala assim, é um provérbio, em Provérbios 27:17, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. A missão de um amigo, pelo padrão de Deus, é afiar um ao outro, é refinar um ao outro. E nem sempre o processo de refinar vai ser fácil, vai ser confortável. Às vezes a gente vai ter que falar para os nossos amigos verdades que eles não querem ouvir, mas que eles precisam. Exatamente. E se forem amigos de verdade, eles vão se desenvolver aquilo que Deus tem para eles. É melhor a gente ser sincero, honesto e falar aquilo que Deus está dizendo e ver um amigo ser transformado do que a gente fechar a nossa boca quando nós devemos abrir e ver um amigo se machucar e se perder. Exatamente. Tanto que isso entra uma outra amiga minha, que ela passou por um período de trevas na vida, né? E eu vim ajudando ela, já tinha o quê? Um ano e pouco em segredo, né? E eu acho, eu não sei se ela tá aqui, mas eu acho que ela permitiu falar isso. Ela tava sofrendo com a mãe com um câncer, né? E, tipo assim, ela tava pedindo a Deus uma pessoa também que desse força a ela. E como você disse, eu já chamei muita atenção. Minhas amigas sabem o quanto eu sou um cara meio que esquentado, né? Minhas amigas sabem. E Deus me transformou a poder ser um instrumento na vida dessa minha outra amiga, né? Tipo, eu vi a dor dela. Eu vi a dor dela. E eu vi, tipo assim, quantas pessoas também acolheram minhas dores, né? Então, eu me senti no dever de estar ali presente também dessa amiga, sabe? E foi bacana, foi bonito, porque ela é uma pessoa muito distante de Deus também na época, né? Deus usou a minha amizade para ela, por exemplo, ela se aproximar de Deus e encontrar conforto nesses momentos de dor e nos momentos finais, né? E, e assim como você foi um instrumento de Deus na minha vida, que me aproximou dele,
Deus também agora é só a vez também de aproximar essa pessoa de Deus. E assim foi, e assim foi o que aconteceu, né? Eu vinha acompanhando ela com a luta com a mãe, tinha mais de um ano e meio, sabe? Eu vinha acompanhando e compartilhando da mesma dor. Eu acho que um amigo, além de chamar a atenção, de dar bronca, porque minhas amigas sabem que eu dou bronca. Eu não sou um cara que eu eu retruco, né? Eu não fico quieto. Então, foi um momento assim de muita que moldou meu caráter, sabe? Deus é tão, como eu te falei que Deus trabalha de forma inusitada. Na minha vida, Deus usou amigas para moldar meu caráter de homem, sabe? Ela usou amigas, sabe, para poder respeitar, a olhar o coração das pessoas, esses gestos de gentileza, de bondade, tanto que eu tô até selecionando uns amigos assim. Eu te dei o livro, né, do Do cavalo, cavalo, da raposa. que ali fala muito sobre amizade no decorrer da vida, né? Que você vai conhecendo na vida e amizades que te edificam. E ela, infelizmente, a mãe dela veio a falecer, né? Eu fui vendo a dor e eu pude ver uma coisa nela, que ela ficou confortável porque ter tido alguém de Deus ali. Alguém que, tipo assim, que não deixasse ela se revoltar com Deus. Botasse a culpa de Deus a culpa da mãe dela ter morrido em Deus. Então, hoje eu vejo assim que realmente, quando quando você se aproxima de Deus, ele te presenteia com os dons do Espírito, com paciência, com sabedoria, sabe? Com entendimento. Se não é o entendimento do Espírito Santo, eu não teria entendido a dor dela, sabe? Se não é me pôr no lugar, eu não saberia como dar uma direção para ela. Por isso que falei até para Karine, falei para você também. Mano, tem hora que eu vejo que eu já não sou mais eu. Certas coisas não é eu que faço. É Deus, porque eu me conheço, eu sei que muitas coisas eu não sou capaz, e eu vendo que estou fazendo sendo capaz é porque não é força minha, é de Deus. E, e eu quero agradecer aqui a cada amiga minha que está aqui presente, que me ajuda a me edificar também. Sabe, obrigado a cada um de vocês, amo muito vocês. Eu falei até pro aqui brincando, amo muito você, mano, sabe? Em Cristo, eu quero Não, até. pior que você falou mais que uma vez, né? Você me mandou uma mensagem, eu falei, ô, Joe, eu te amo em Cristo Jesus, não confunde as coisas não, cara. É, mas, mas é isso, pessoal. Eu acho que vocês também têm que estar empenhados em se aproximar de pessoas de Deus, pessoas que moldam o teu caráter, né? Parem de E, ouvir a voz do e mundo. esse testemunho que você deu agora dessa sua amiga que passou por esse processo doído com o câncer, o falecimento da mãe dela, atrelou a última pergunta que eu tenho, é relacionada a esse, porque a gente falou, né? Tem um amigo que ele confronta tudo, mas um amigo que está com você até para lidar com as coisas de uma forma honesta. Como eu mencionei antes, pô, teve momentos a gente chegar e falar, cara, teve algo que eu estava passando na minha vida que eu queria honrar a Deus, mas eu tinha tudo para tomar a decisão errada ali e fazer aquilo que não agradaria a Deus, não agradaria a minha família. E eu comentei com você, eu falei, cara, olha, vai ser difícil, eu quero agradar a Deus, eu vou persistir. E eu me lembro que você me mandava mensagem, pô, de hora em hora, perguntando, cara, como é que tá? Você está conseguindo manter o propósito? Está conseguindo passar focado? E, pô, é muito bom ter um amigo que você consegue chegar e falar assim, cara, eu quero fazer o que é certo, mas eu não estou sentindo o desejo de fazer o que é certo. Então, um amigo falar, cara, eu errei aqui, eu falei isso para aquela pessoa, eu tomei tal decisão, e agora eu percebo que foi errado. A Bíblia fala sobre a gente conseguir confessar os nossos pecados um ao outro. E isso a gente vê que é uma dificuldade hoje, porque tem muita amizade, que é aquela amizade de Instagram, e não só na rede social, mas que a gente coloca aquela máscara perante o nosso amigo. A gente tem que parecer alguma coisa, tem que parecer outra, e parece forte o tempo inteiro, parece que está bem o tempo inteiro, quando não está. Quando um amigo de verdade é aquele que, quando você está passando por dificuldades, quando você tem uma questão que você não consegue lidar, você consegue confessar para ele aquilo que você está passando. A Bíblia, nesse versículo, ele fala que quando você confessa e ora um pelo outro, você alcança a cura, você alcança a transformação. E a gente vive uma geração que tem muita gente doente emocionalmente, porque muitas das nossas batalhas a gente tem enterrado dentro de nós. Daí a gente conseguir colocar a máscara do Facebook, do Instagram e mostrar a face que todo mundo quer ver. Mas é uma face de mentira e que não muda as nossas vidas. Para mim, ter uma amizade
em que, como o Jonathan para mim, é alguém que eu posso falar abertamente o que eu estou passando, falar Verdade. abertamente sobre os meus erros, sobre as minhas falhas e ouvir o que Deus tem para dizer sobre isso. Às vezes o que Deus tem para dizer, como a gente falou, é me confrontar. Olha, você errou aqui. Ou às vezes o que Deus tem para dizer, fala, não foi seu erro. Aconteceu, é chato, é ruim, sim, mas foi outra pessoa e eu vou usar isso para te abençoar. É incrível, é maravilhoso ter amizades que nos aproximam de Deus através dessa forma, nos aproximam de Deus de forma sincera, sem a gente precisar viver como uma máscara. É verdade, mano, porque assim, é viver a verdade, né? Se você quer se converter, se você quer se limpar, se você quer se aproximar de Cristo, se você se aproxima de Cristo, você escolher a verdade. E para você escolher a verdade, foi quando eu falando com os live, a gente vai ter que se Deus vai nos diminuir. Deus vai mostrar que você é uma pessoa de máscaras. Que nem o Igor está falando sobre amizade de rede social. E vai até te mostrar se você foi um falso amigo. E houve momentos que você prejudicou alguém ou falou coisa que não devia, né? Então, acho que quando você busca a amizade de Deus e você... Que às vezes Deus faz pontos para você se conectar a Ele. E às vezes Deus faz isso com um amigo, né? Com um amigo, com uma amiga. Porque às vezes a pessoa está sozinha, está na inércia. Foi que nem eu estava lendo hoje cedo sobre a amizade de Jesus e Lázaro, né? E quando Cristo ressuscita Lázaro, ele grita bem forte: Lázaro, venha, venha para fora. Às vezes, como você falou aqui, de chamar atenção, às vezes Deus quer isso, que o amigo tire o outro da inércia da morte, da inércia dos seus problemas, da inércia dos seus pecados, dos seus vícios. A gente comenta muito sobre vícios, né? Aqui entre nós, a gente comenta muito sobre vícios. E eu vejo a luta de amigos e tudo, mas eles querem viver a liberdade, eles querem se libertar. Eles querem muito se libertar. O Igor também conhece pessoas que querem se libertar. Só que assim, a gente vê no coração deles que eles querem. É porque é uma batalha muito pesada você lutar contra vícios, né? Que é das pessoas que a gente conhece. E a gente acolhe com muito coração, de coração, né? Essas pessoas, esses amigos que têm vícios. Porque o amigo é isso. O amigo é não deixar cair nas trevas. O amigo é não deixar que a pessoa veja Deus como inimigo, como o causador dos seus problemas, né? É confrontar com a verdade. E às vezes, se você quer ter uma amizade assim que nem a nossa, se você quer ter uma amizade abençoada, se você quer ver o mundo com outros olhos, você tem que se conectar com Deus. E para se conectar com Deus, você tem que limpar. Tem que passar pelo processo de dor. A verdade dói, eu já falo isso agora. Ela vai doer, sim. Ela vai doer. Pessoas vão se afastar de você porque às vezes você está sozinho na vida, não é porque você é uma pessoa antipática, uma pessoa chata. Às vezes você é uma pessoa correta, só que a pessoa está tão mergulhada no mundo de pecado que ela se sente incomodada estando do seu lado, porque você é uma pessoa que está vivendo algo correto. E por isso que às vezes a gente acaba ficando sozinhos na vida, sem amigos, sem referência. Mas se você permitir viver essa verdade, aceitar as suas limitações, aceitar que a gente é assim, aceitar aquilo. Bem, quando eu aceitei que eu era muito esquentado, Deus me abençoou com o dom da paciência, né? De começar a enxergar as minhas misérias para poder entender a miséria do próximo. Somente com o dom da paciência do Espírito Santo você consegue compreender as misérias do outro. É só assim que você consegue, é só assim que você consegue se aproximar e criar bons amigos, ter bons laços, boas referências de vida. E você falando isso, quando você falava, eu lembrei do testemunho de um pastor americano, Carl Lentz. Ele é o pastor que era o pastor, o pessoal falava que era o pastor do Justin Bieber, que ele andava com o Justin Bieber, com jogadores de basquete, com um pessoal super famoso. E cerca de uns 4 anos atrás estourou um escândalo porque esse pastor saiu um escândalo que ele estava traindo a esposa dele com algumas mulheres e viciado em drogas. E eu acho que por volta de uns 4 meses, 5 meses atrás, esse pastor voltou a aparecer bastante na mídia porque ele começou a contar a história dele. Ele falou: gente, fui 4, 5 anos que apareceu o escândalo me envolvendo, mas eu estava quebrado muito antes. Só que eu não tinha amigos e pessoas de verdade com quem eu pudesse compartilhar e me mostrasse o quão errado eu estava. E aí ele falou: pô, no momento que eu caí, que eu me ferrei, que eu quase perdi a minha família inteira, eu fui mandado embora, porque não, a igreja falou: você não pode. Ele era pastor pago e era uma das maiores igrejas do mundo. A igreja mandou ele embora, falou: não dá para você ficar aqui, olha tudo que aconteceu com você.
e ele falou, eu não tratei os meus problemas. Então, na hora que isso aconteceu, eu encontrei amigos de verdade que me ajudaram a lidar com os meus problemas. Eu fui descobrir que quando eu era criança eu fui abusado sexualmente. Eu fui descobrir que eu estava usando droga porque eu tinha recebido uma receita médica, eu comecei a tomar um remédio e eu me tornei viciado naquilo. Só que eu escondi isso. Eu não tinha ninguém, um amigo ou pessoas que me ajudassem a encontrar a verdade e a lidar com a verdade. E a partir do momento que eu comecei a lidar com a verdade, Deus tem transformado a minha vida. E aí esse é o chamado de Deus, né? E é o chamado que a gente tem em amizades. Enquanto você falava, eu lembrava de Pedro, em como Jesus, a gente vê no relacionamento dele com Jesus aspectos do que a gente falou aqui hoje. Quando Pedro vira e fala para Jesus assim, eu não vou te negar, Jesus fala assim, está errado. Você vai me negar antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. Quando Pedro fala para Jesus, não, o senhor não vai para a cruz, Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. Essa ideia não é de Deus. Então, Jesus confrontou Pedro várias vezes. Ainda assim, eles permaneceram num relacionamento que lá na frente, quando Jesus ressuscita, que Pedro está se questionando porque ele negou Jesus, porque ele errou tudo, Jesus vira e ele acolhe Pedro. Ele fala, Pedro, você vai ser um grande pastor. E Deus vai fazer coisas incríveis através da sua vida. Pedro, você é um líder. Então, Jesus não só confrontou Pedro quando ele precisava, como ele acolheu, como ele tratou. E para a gente que é cristão, às vezes a gente passa muito tempo orando, Deus, eu quero um amigo verdadeiro. Eu quero uma pessoa que me abençoe. Eu sinto que o que Deus está nos desafiando para fazer primeiro é ser esse amigo. Seja você o amigo que acolhe quem está machucado. Seja você que no meio de uma sociedade tão falsa, fale a verdade para quem precisa ouvir a verdade, para quem está vivendo uma vida que vai destruir. E Deus vai responder sim o desejo de amizades sinceras, mas mais do que procurar por um amigo sincero, peça para que Deus te torne em um amigo sincero, um amigo de Exatamente. verdade. Que esse é o processo que Deus nos leva para que a gente viva tudo que Ele tem para nós, seja na amizade ou qualquer outro relacionamento que a gente vai ter. Exatamente. Foi bem aí que Deus trabalhou na minha vida, né? Eu fiz nesse deserto que eu estava, eu fiz um grande exame de consciência, né? Sobre as pessoas que já passaram na minha vida, né? As pessoas que a gente às vezes deixou de ajudar porque não tinham conhecimento ou não tinha fé e Deus necessariamente assim, na nossa vida vai poder dar uma direção. E dói, né? Quando você lembra, poxa, a gente tinha um amigo bom e eu vacilei, sabe? Poxa, tipo, eu podia ter feito isso, podia ter feito isso para ter ajudado, em vez de ter criticado ou dando risada, né? A gente começa. É por isso que quando você se aproxima de Deus, ele revela. Ele traz revelações sobre nós mesmos. É por isso que é muito difícil quando você pede para Deus a verdade sobre você mesmo. Por isso que eu falo, se você vai pedir a verdade sobre você mesmo, você esteja preparado, pô, porque ele vai te revelar coisas de você mesmo que você vai sentir um lixo, assim. Se você vai sentir assim, nossa, eu era um lixo de pessoa, mano, porque como é que eu pude tratar mal quem me tratou bem? Como é que eu pude perder tal amizade que me tratou bem? Como é que eu pude ser falso? Que serve de um exame de consciência, isso que eu tô falando, né? E serve de um exame de consciência, porque quando Deus vai te revelando essas coisas, olha, você foi assim, você foi assado, você é isso, você é aquilo. É a partir daí que ele começa a moldar o seu caráter. É a partir daí que você começa a ter nojo, tipo assim, não, eu não quero ser assim, sabe? Eu não quero, tipo, ser uma pessoa que espanta as pessoas, uma pessoa que fala mal dos outros, uma pessoa que tipo, assim, abandona os amigos. Não é à toa que quando eu estava no deserto foi quando Deus mais me botou à prova. Deus mais me botou à prova. Não só para ser ajudado, mas para eu ser alguma graça na vida da pessoa, porque a nossa graça, às vezes a graça é tão grande na nossa vida que passa a ser a graça do outro. E quando Deus me abençoou com os dons do Espírito, eu pude acolher essa amiga que estava passando por um momento de trevas terrível. E quando eu conheci ela, ela era uma pessoa extremamente assim afobada, extremamente ansiosa. E eu vi o quanto Deus, eu não falo que fui eu, não fui eu, foi Deus, porque eu não tenho capacidade de convencer pessoas, de falar, tanto que é até um milagre estar aqui nessa live, mas essa minha amiga, eu fico feliz pela mulher que ela tá. Eu tô vendo as graças. É que ela não tá aqui, mas eu tô vendo as graças que Deus tá fazendo na vida dela. Eu tô vendo as graças. Muita coisa melhorou na vida dela também. Tudo porque Deus colocou pessoas, colocou um amigo que não deixa cair. Ele tem que ser
que nem no começo da live, ele tem que ser a parte principal de uma amizade. É ele que tem que aparecer. A pessoa não tem que ver você que está ajudando. A pessoa tem que ver Deus ajudando. É Deus estendendo a mão para ela, sabe? Então você só alcança isso quando você aceita as suas verdades. Quando você sabe que você é aquilo mesmo, é um merda, é um droga, sabe? Assim, nossa, mano, eu tratei mal e tal. É só assim que você vai se aproximar de Deus, porque ele revela. Ele revela. E eu até peço, se você quer mudar de vida, se você quer boas amizades, se você quer estar conectado com ele, porque eu tenho certeza, a partir do momento que você se conecta com Deus, ele vai te revelar muita coisa. Vai revelar muita coisa, não só de amizades, mas ele vai te pôr em situações. Porque Deus não trabalha com palavras. Eu e o Igor aqui falar muito sobre pessoas que falam sobre a misericórdia de Deus como se Deus fosse um vacilão, que você só pisa na bola com ele e só fala foi mal aí. Só que não é bem assim que funciona. Deus não trabalha com palavras bonitas, Deus trabalha com coração e com obras, coisas concretas. O evangelho ele tem que ser concreto, senão ele não tem valor. Então, é assim que você também vai identificar boas amizades. Você vai identificar nas provas, você vai identificar quando é de Deus. Aí, e você estava falando disso, é um exemplo prático disso, né, João? Recentemente a gente estava passando por desafio, nós dois, numa área que a gente tem dificuldade de lidar. E aí eu falei para você assim, eu falei, cara, eu estava questionando a Deus, por que que eu passei, por que que eu não estou conseguindo, ou, assim, até mesmo quando eu consigo, é tão difícil para mim lidar nessa área. E aí eu comecei a orar e pedi para Deus me mostrar e buscando e lendo o livro falando sobre isso, e Deus me mostrou algo que aconteceu na minha infância, que me machuca até hoje, estava fazendo eu lidar dessa forma. E Deus está começando a me tratar quanto a isso. E aí você comentou comigo e falou, pô, cara, eu tenho um problema numa área muito parecida com isso também. E eu falei para você, cara, ore e pede para Deus te revelar. Pede para Ele te mostrar qual foi a primeira vez que isso te afetou. Aonde que isso começou na sua vida. E foi incrível, porque eu acho que eu te falei isso, sei lá, em um domingo ou num sábado, e na segunda-feira a gente conversou por vídeo, e você começou a contar coisas que aconteceram quando você tinha, sei lá, 7, 8 anos, que estavam causando aquilo. Então, bem isso que Exatamente. você falou, e a nossa vida é um testemunho disso. Deus, a gente tem, através da nossa amizade, através do nosso relacionamento com Deus, pedido, Deus, eu quero ser mais parecido com Cristo. E eu sei que esse comportamento que eu estou tendo nessa área não está igual a Cristo. Me revela o que está acontecendo, me mostra o que me levou a cometer esse erro, o que me leva a sempre errar dessa forma. E é incrível como ele responde. É incrível como não só ele nos mostra os nossos erros, as nossas falhas, como ele nos mostra caminhos para que a gente tenha a nossa vida transformada. Exatamente. Tanto que isso aqui já fica até um convite para quem está nos assistindo, né? De fazer esse mesmo exame de consciência. Se você tem algum problema, você não precisa falar aqui, mas muitos que estão aqui estão querendo, eu creio, se aproximar mais de Cristo, né? Então, se você tem algum problema, algo que você. Pode ser algum vício, não tenha vergonha de falar isso para Deus. Não tenha vergonha de pôr para fora, sabe? O vício que você tem ou qualquer outra questão que você tenha que resolver. Não tenha vergonha, peça para Deus revelar a origem do mal, a origem daquilo que está te afetando. Só assim você vai conseguir ter uma noção maior de como agir. Só assim você vai poder pedir as armas necessárias para Deus de como você lidar com isso. Tá? Todo mundo é pecador. Todo mundo está lutando por uma batalha interna. Então, você tem que pedir para Deus a revelação. Ele vai E, revelar os erros que você tem, o mal que está te causando. e que Deus coloque nas nossas vidas, a gente busque relacionamentos onde a gente consiga ser sincero assim, né? De dizer, olha, e Deus vai mostrar, e como nesse versículo que eu li, ele vai nos desafiar a confessar o nosso pecado. Ontem eu estava num restaurante com a minha esposa, e a gente entrou e tinha uma garçonete, né, uma menina que foi levar a gente para a mesa no restaurante. Minha esposa sentou e falou, nossa, essa menina é muito bonita, né? Aí eu falei, não, nem vi. Eu acho que eu sou cego. Eu só enxergo uma mulher na minha vida. E todo aquele discurso pronto que não sei o quê. Cara, o Espírito Santo começou a me incomodar. Você viu que a menina era bonita assim, você percebeu e você mentiu. Enquanto eu não abri a boca, eu falei assim, eu menti, eu tô É, incomodado. A menina era bonita mesmo, não, eu vi que a homem, mano. O homem não vai ter como mentir. O homem não tem como menina era mentir. bonita. Aí minha esposa falou, eu te falei que a menina era bonita, não tinha por que você fazer isso, você não ficou chavecando a menina, ou É, queria ideia, nem nada.
Mas, cara, me deu uma leveza. Eu comentei com você também esses dias, eu fui num parquinho com. Um parquinho não, um parque de diversões com a minha esposa e com a minha filha e tinha um jogo de basquete lá, né? Você joga a bola para ter. E se você acertar, você ganha um ursinho. E tinha um ursinho do. Acho que tinha um Mario de pelúcia gigante, da forma com que a minha filha gosta. Eu falei, eu vou ganhar para ela. Eu tava treinando basquete aqui numa tabela que eu coloquei em casa, eu falei, vai ser perfeito. E era morando nos Estados Unidos, era US$ 10 cada vez que você lançava 3 bolas. Eu lancei a primeira vez, falei pra minha esposa, pô, foi perto. Ela falou, tá bom, pode ir mais de uma vez. Gastei 20, joguei. Não ganhei nada. Aí a gente continuou brincando, elas foram no banheiro, aí eu peguei e fui escondido jogar de novo. Joguei, perdi mais 10 lá, perdi 30 e é feito de um jeito para enganar os trouxas É, mesmo, para toda vez que você foi tá o que eu falei perto. pra você. É o tigrinho da Iba, né? Eu A queria do pet parque aí. de diversão. E quando eu errei, que minha esposa estava no banheiro, eu pensei assim, eu não vou falar nada, porque ela nem viu. Se eu tivesse ganhado, eu ia chegar com o urso e ia ficar todo mundo feliz. Eu perdi, eu vou ficar calado. Aí o Espírito Santo começou de novo nisso que a gente estava falando. Confessa o seu pecado. Confessa o seu erro. Eu não aguentei, eu falei pra minha esposa, tem que confessar um negócio. Enquanto vocês estavam no banheiro, eu fui lá e joguei de novo. E ela, tipo, ela me acolheu muito, muito bem e tudo. E aí, só que a gente conversando, a gente tem cassinos perto de casa, assim, ela falou, você não vai no cassino nem a pau. Eu falei, eu não Não, vou, mano, não vai não. O eu não brasileiro vou. já tá tudo lascado. Se eu cair no jogo de basquete, se me enganou, que chance que eu tenho jogando tigrinho? Que chance que eu tenho jogando no cassino? Mas você vê que quando a gente admite, quando a gente confessa, quando a gente, como você disse várias vezes, quando a verdade é revelada, nós podemos escolher ser liberto. Quando a Exatamente. gente vive na mentira, a gente vive escravo da mentira. Tem gente que tem um problema com vício, pode ser em jogo, pode ser em outra coisa, que esconde isso a vida inteira e vive escravo daquilo. E Exatamente. as Exatamente. nossas amizades, os nossos relacionamentos têm que servir para que a gente viva esse versículo de forma prática, para que a gente confesse os nossos erros, para que a gente confesse as nossas falhas e seja liberto disso, seja Exatamente. transformado. Exatamente, porque assim, o que mais tem é a gente levando pro buraco, né? Tipo, amizades erradas e tal. E aí, quando a gente tá na mentira, a gente não tem consciência dos nossos pecados. A gente não tem consciência dos nossos atos. Que é por isso que quando você se aproxima de Deus, você fica mais. Ele te dá clareza mental, né? Ele consegue te dar. Ele te mostra o absurdo que você tá fazendo. E nem aí, já pensou? Os caras iam ficar com 100 conto, US$ 100 seu, mano. Tipo assim. É que nem aqui, você vê a pessoa vai jogar no Tigrinha, ganha 20 contos, só que ali é isca, né? É isca pra trouxa. Ah, se eu ganhar 20 contos, jogar mais 20, eu vou ganhar 40. Aí vai lá, quando pensar, ganhei 50, agora eu vou... Aí quando pensa que não, vai aparecer a mensagem de otário, sabe? Assim, você perdeu, ela tá lá R$ 1.000 que você perdeu. Assim é com os vícios. Assim é com os vícios. Por isso que a gente tem que se edificar com pessoas de Deus e com pessoas que têm bons hábitos, né? Bons hábitos, porque eu fico até feliz aqui de lembrar de umas coisas que vêm na minha cabeça, que tem muita pessoa de bom coração que eu conheci na vida, que foi através da cultura, né? Da arte, do desenho. Ô, Joe, E eu fui vendo como é que... rapidinho, eu só dar tchau pra Márcia que tá falando que ela tá saindo. Ela tava mandando mensagem pra gente acompanhando desde o começo, Tchau, Márcia, com Deus. dando tchau pra ela, mãe de uma grande amiga minha aqui. Mas perdão, pode continuar aí. Não, imagina que é isso. Ah, também tem a minha prima aqui que tá falando direto aqui, meu, ela também, eu amo muito minha prima, sempre foi uma amiga minha, eu acho que é a prima que eu mais amo, assim, da família, que é a Nádia, que ela tá comentando aqui com nós, né? Ela também me ajudou muito a moldar minha personalidade, né, com sua educação. Ela é uma baita mãe. No dia que eu for ser pai, mano, e eu tiver uma mulher assim com um filho, eu vou pedir conselhos dela, porque ela é uma mulher que, assim, é daquelas assim que ensina mesmo, que aproxima de Deus. Ela é a prima que mais está próxima de Deus, daqui da família. E é isso, mano. Eu acho que a gente tem que acolher, assim, a gente tem que ter na nossa bagagem também coisas, que nem a gente falou dos hábitos aí de caminhar cedo. Quando um amigo nosso está num vício, está numa situação difícil, ou com um jogo, a gente tem que ajudar ele a sair disso e colocar bons hábitos no meio do caminho, né? Assim foi a gente. A gente começou a ler o livro, o devocionário, fazer caminhada. Às vezes a gente está falando de mas tem que entrar na academia, a gente tem que fazer isso daqui. Que ainda falei, mano, eu tô parecendo, sei lá, mano, todo fora de esquadro, sabe? Assim. E aí, e aí é isso, né? Eu acho que a gente tem que dar uma direção. Eu acho que tem que dar uma direção e sermos gratos com Deus por essas pessoas. Porque às vezes a pessoa está vendo com problemas, é porque a gente também tem que fazer alguma coisa por elas, né?
Deus não nos abandonou em nenhum momento. Você pode ver que no decorrer do sofrimento de Cristo, aquela angústia que ele estava, ele teve pessoas do lado dele. Assim é por isso que a gente tem que se pôr no lugar do próximo. E se fosse eu ali? Se fosse minha mãe ali? E se fosse eu com esse problema assim que não estou conseguindo sair? Como é que eu vou conseguir sair se eu não tenho alguém digno? Alguém que foi enviado por Deus para poder me ajudar? É bonito isso que você está falando, porque, assim, às vezes, graças a Deus, para mim, com o jogo, não foi algo que me afetou, porque eu consigo, eu posso ficar sem jogar, É, mas eu posso ter amigos que não conseguem fazer o mesmo, e que precisam de um conselho, que precisam de alguém que vai ajudar eles a se libertar desse vício. Então, todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, assim como nós temos os pontos que Deus nos fez forte, que a gente possa usar os nossos pontos fortes para ser um amigo de verdade e ajudar Tchau, boa pessoas a terem as noite. vidas delas transformadas também. Que a gente exatamente. não só busque ser transformados pelas nossas amizades, mas que a gente seja agente de transformação também. Sim, sim. Tanto que, às vezes, tipo assim, uma das maiores gratidão, assim, é quando você vê que uma pessoa foi liberta, né? Porque Deus usou de você como instrumento. Tanto que, uma curiosidade, é que tem muitos que pensam que é assim, aqui parece um cenário de youtuber, né? Só que muitos desses que estão aqui, ó, foi presentes com um gesto de amor e carinho de uma amizade. Muitos desses que estão aqui, muitas coisas que tem no meu quarto aqui, tá me conecta com uma pessoa que passou na minha vida ou que já não tá mais aqui, sabe? E eu fico pensando assim, eu acho que as pessoas devem estar se preocupadas mais em ter valores, em se aproximar de amizades, ou até relacionamentos, no caso que a gente conversa aqui também sobre. Você é casado, né? E eu sou solteiro. Sobre você me dá muita direção, sobre uma mulher de Deus. O meio que a gente está falando aqui serve também para relacionamento, né? Se você busca, sobre aquilo que você busca, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade de ver valores na pessoa, ver Cristo na pessoa, sabe? Eu procuro, que nem o Igor falou, a gente tava falando até os canais, porque a gente segue, eu falo, não, mano, segue esse cara aqui, que ele dá mais dica, pra gente ter uma visão mais clara do mundo, assim, tal. Ele não é um cara extremista. Mano, segue o Primo Pobre. Segue o Primo Pobre que você vai conseguir economizar tanto, vai te manter motivado. Isso é um amigo que traz bons hábitos, traz cultura, ajuda a ser alguém, porque que nem eu tava vendo esses dias aqui uma página que é uma página masculina que ensina os caras a andar melhor, né? Mais arrumado e tal, com um relógio e tal. E eu acho incrível que lá nos comentários, você vai andando nos comentários, ou você chora ou você ri, mano. Tipo, é sempre alguém criticando, é sempre alguém falando porcaria, é sempre alguém. E é sempre as pessoas que estão tá na mesma, não aceita a mudança. Não aceita a mudança. Então, como é que não adianta Deus querer pôr amigos que vai te mostrar a verdade, mas se a pessoa às vezes quer criticar ou não quer aceitar. Até porque o principal argumento de fracassado, uma coisa que eu aprendi foi até na vista lá com o Padre Fernando. O principal argumento de um homem fracassado, de uma mulher fracassada, é aquele. É o meu jeito, é porque é assim, é assim que eu sou, e não quer mudar. Essa pessoa nunca vai se aproximar disso. É uma. A gente falou bastante disso, né? Deus nos desafia o tempo inteiro, nos surpreende, nos leva numa jornada em que nós somos refinados, né? Hoje no Exatamente. devocional a gente leu sobre se apresentar como um sacrifício vivo. O tempo inteiro a gente apresenta as nossas vontades para Deus e permite com que Ele as refine, com que Ele não seja mais o pecado que defina as minhas ações, os meus desejos, mas seja Deus, que seja Jesus. E volto àquilo que a gente falou no começo, né? Isso acontece quando a gente faz de Jesus o centro das nossas amizades. Quando Deus é aquele que a gente convida para as conversas, quando Deus é aquele que nós damos a liberdade para que o Espírito Santo defina o caminho que uma conversa vai seguir, as decisões que a gente vai tomar, ou como que a gente vai interagir. E acho que é o ponto que eu gostaria de deixar do meu lado como uma mensagem final, dentro de tudo isso que a gente falou, de colocar o Deus no centro dos nossos relacionamentos e permitir com que Ele nos direcione para que, de novo, a gente não só tenha amigos bons, amigos que aproximam de Deus, mas para que a gente seja amigos que aproxima pessoas de Deus. Joe, da sua parte, Exatamente. qual que a mensagem final que você quer deixar aí? A mensagem que eu quero deixar para as pessoas é viva a verdade mesmo. Faça um exame de consciência, limpe de coração mesmo. Se você quer prosperar na vida, quer que você sinta a presença de Deus, se aproxime de pessoas dele.
Sabe? Pare de ouvir a voz do mundo. Que a voz do mundo vai falar que não existe amizade entre homem e mulher, que um amigo não pode falar que ama o outro, que amigo não existe, melhor amigo não existe, que as pessoas estão mergulhadas em negatividade que elas não conseguem mais ter esperança e ver além. Então, o que eu deixo aqui hoje para vocês, a mensagem é que faça exame de consciência, busque a verdade para Deus sobre vocês mesmos. Peça que Deus revele o que precisa ser revelado na sua vida, porque Ele vai mudar sim. Ele vai mudar a sua vida, você vai ser uma outra, assim como foi comigo. Tem pessoas que falam para mim que eu já não me conhece mais, eu sou um outro cara, só que do lado positivo. Então, se você quer ser uma outra pessoa, quer o milagre da água e do vinho, da transfiguração, se você quer deixar de ser água e virar vinho, peça isso. Peça isso para Deus. Peça isso para Deus que você vai ser sim transformado. Você vai ser transformado. Tudo à sua volta vai ser transformado. Suas amizades. Se você quer um marido de Deus, uma mulher de Deus, tudo vai ser transformado. Se você quer boas oportunidades, a graça, lembre-se, é a graça que vai vir até você. É, está afiado, assim, tá voando mesmo. Eu acho que tem muito a aprender. Eu tô feliz em ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém, Eu meu lembro filho. até que quando a gente, nos trabalhos que nós estamos atualmente, a gente começou no mesmo dia, não sei se você lembra. Ah, Foi, mano. A gente começou dia 3 de abril. é, Você começou aí nos Estados Unidos no dia 3 e eu comecei aqui no dia 3. foi Até Deus isso Deus fez igual. Foi fez, incrível. marcou a nossa amizade com esses pontos, e muito feliz por isso. Agradecer o pessoal que participou da live aí com a gente. Eu que agradeço Ah, também. e que assim como Deus tem nos abençoado, como o Joe disse, que vocês sejam abençoados também. Eu vou deixar a live gravada lá para quem vai vir assistir depois, que todo mundo tenha um restante de noite abençoado aí, relacionamentos, amizades abençoadas. Amém, pessoal. Deu uma boa noite para vocês todos. Obrigado, meninas, por tudo. Obrigado aqui por tudo que vocês fizeram na minha vida. E obrigado pela presença, sabe? Eu tô devendo uma pizza aí pra todo mundo aí já ainda. Vai, É, eu vou eu tô postar isso devendo, daqui pô. depois, vai ter um monte de gente batendo na sua porta Eu aí. tô devendo 7 pizzas, pô. Mas muito obrigado pela presença. Deus abençoe e que essa live possa ter tocado o coração de vocês. Amém. Fiquem com Deus, Fique com viu? Deus Boa noite. também. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite.